Bom dia, pessoal. Vamos agora para a videoaula do capítulo 2, intitulado Movimento Retilíneo, referente à disciplina Tópicos de Física 1 do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará, ou de qualquer outro curso da universidade, que seja em áreas afins, na disciplina Física 1, no caso Mecânica. Bem, o conteúdo do capítulo vai ser subdividido da seguinte maneira: o tópico 1, intitulado 2.1, melhor dizendo, movimento, 2.2, nós começamos a falar das grandezas descritivas de movimento, no caso posição e deslocamento. 2.3, velocidade. 2.4, aceleração. 2.5, vamos falar aqui da aceleração constante, de todo o conjunto de equações horárias, associadas a um movimento com aceleração constante. E 2.6, um caso especial de aceleração constante, que é o movimento vertical, que nós chamamos de queda livre, tá? Mais uma vez, o nosso livro-texto é o Fundamentos de Física, no caso volume 1 do Halliday, tá? 10ª edição. Como bibliografia adicional, nesse capítulo nós estamos utilizando aqui o Física para Cientistas e Engenheiros, o volume 1 do Serway, um ótimo livro também. E também como bibliografia adicional o curso de Física Básica, do Moisés no Senvai, no caso volume 1, referente à mecânica. Como eu já falei anteriormente, a mecânica é um dos grandes ramos aí da física, cujo objetivo principal é estudar o movimento dos objetos, seja esse movimento translacional, rotacional ou vibracional, tá? E quando falamos aí no caso em movimento, a gente tem uma gama enorme aí de fenômenos que se enquadra nessa análise, tá? Por exemplo, o movimento orbital dos planetas, e todos os corpos celestes, as vibrações sísmicas, o movimento das placas tectônicas, etc, tá? Se eu levar para algo mais específico, eu posso falar do giro de um peão ou o pneu de uma moto, até o fluxo sanguíneo aí das artérias de um determinado paciente, caso da medicina aí, na aplicação, esses todos são fenômenos que são explicados aí pelas leis de movimento, tá bom? Então nesse capítulo, nós vamos estudar a mecânica clássica, que é o ramo da física que estuda os movimentos dos corpos e sistemas macroscópicos, tá? Quando descrevemos o movimento de um corpo ignorando as interações com agentes externos, que podem estar causando ou modificando aquele movimento, chamamos de cinemática. Para esse curso de Física 1, nós vamos basicamente dividir aqui a mecânica em duas vertentes, tá? A cinemática, que nós acabamos de falar, ela faz a análise descritiva dos movimentos, sem levar em consideração as causas e efeitos. E a dinâmica, que leva em consideração os agentes externos que modificam, ou geram, movimentos, como no caso aí as forças, tá? A dinâmica nós vamos estudar a partir do capítulo 5 do nosso livro-texto, tá bom? Então, nesse capítulo estudaremos o caso em que um corpo está se movendo em linha reta, movimento unidimensional ou movimento que a gente chama de retilíneo, que é o título do capítulo, E antes de nós começarmos a fazer essa análise, para o movimento a gente vai precisar fazer aqui 3 aproximações iniciais ou considerações iniciais, tá? Muito importantes aí. Primeiro, o movimento em linha reta pode ter trajetória horizontal, vertical ou inclinada, mas deve ser retilínea. É um movimento unidimensional, unicamente, tá? 2, olha, as forças, empurrões e puxões aí, que modificam o movimento, não serão discutidas, tá? Ou seja, nós vamos discutir apenas o movimento em si e suas mudanças, sem nos preocupar aí com as causas, que geram esse movimento, tá bom? 3, olha, vamos supor que o objeto em movimento é uma partícula ou que se move com uma partícula, isto é, todas as partes do objeto se movem na mesma direção e com a mesma rapidez. Ou seja, vamos adotar o modelo de partícula. Tá? Em geral, dizemos que uma partícula é um ponto material, sendo um corpo que possui massa, mas é de tamanho infinitesimal, podemos dizer assim, tá bom? Nesse caso, adaptaremos aí o movimento dos corpos rígidos,
ao movimento de uma partícula apenas, tá? Pontual, como se fosse um elétron aí, por exemplo, tá? Sem considerar os graus de liberdade característicos de um corpo rígido. Aqui, olha, só para exemplificar, um corpo rígido tem 6 graus de liberdade. Ele pode, no caso aqui, olha, transladar, pode rotacionar e ao mesmo tempo transladar, né? Sendo 3 graus de liberdade de translação, né? 3 de rotação, e nesse caso aqui, olha, a gente vai ter os 6 graus de liberdade, tá bom? Então nesse capítulo a gente vai ignorar essa análise aí, né, de rotação, né, e translação ao mesmo tempo. Apenas vai ser uma translação unidimensional, considerando que o corpo, né, não vai ter esses graus de liberdade, vai ser uma partícula pontual, né, o modelo de partícula. Bem, a primeira definição que nós vamos fazer é o da posição, tá? Então, o que seria a posição? Olha, a posição de uma partícula é a sua localização em relação a um ponto de referência escolhido como a origem de um sistema de coordenadas. Tá aqui um sistema de coordenadas, a gente vai falar um pouquinho. Dizemos que o movimento de uma partícula está descrito se sua posição em todos os instantes é conhecida. Então, localizar o objeto a ser estudado em relação ao sistema de coordenadas, aqui geralmente a gente vai adotar o sistema cartesiano, é o que a gente chama de posição, tá bom? No nosso caso unidimensional, por exemplo, a gente vai colocar aqui, olha, apenas o eixo X, né? Apenas uma dimensão, o nosso movimento. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? Digamos que queremos estudar aqui, olha, a posição desse objeto, esse carro aqui em vermelho, tá? Coletando, digamos aqui, olha, a marcação da sua posição nesse eixo X, né? E colocar aqui, olha, essas marcações na tabela aqui ao lado, tá? Observe que a posição é assinalada em um eixo marcado em unidade de comprimento, no caso aqui metros, tá bom? É colocado em metros, a gente vai assinalar aqui na coluna em metros. E esse meu eixo aqui, ele se estende aqui indefinidamente, né, para ambos os sentidos, né? Pode ser positivo ou negativo aqui, tá bom? A primeira marcação tá aqui, olha, né, que fazemos no instante t igual a 0, né, é de 30 na escala de metros, ou seja, 30 metros, como está aqui na nossa tabela, tá? No caso aqui, olha, 30 metros à direita do ponto de referência, que seria aqui o 0, né, e a gente assinala isso aqui como ponto A. Então, a minha posição X vai ser X igual a 30 em A, 30 metros, tá bom? Assinalamos aqui na tabela, tá? Vamos anotar agora a posição do carro, né, a cada 10 segundos, tá? Então, após 10 segundos, né, verificamos que o carro se moveu, olha, tá? Para a direita, né, no caso, para a direita no eixo X, né, logo a posição vai ser positiva, né, obviamente, tá? E assinalamos aqui na tabela a posição exatamente aqui, olha, no caso aqui, olha, ficaria a posição B, né, de 52 metros, tá? Então, X, né, a posição em B vai ser de 52 metros, tá? Seguimos aqui, olha, né, mais 10 segundos se passaram e percebemos que a posição começa a diminuir, né? Ou seja, o carro se movimentou para a esquerda no eixo, olha, aqui, né? Aí assinalamos a posição em C, ponto C, né? E verificamos aqui, olha, com precisão que seria 38 metros, tá bom? Observe, né, que a posição é a coordenada do objeto, tá? Então o sinal na posição não significa o sentido do movimento, e sim se a localização do objeto está à direita ou à esquerda, né, do eixo, né, da origem do eixo, melhor dizendo, tá bom? Então aqui ainda é positivo, tá bom? Seguindo aqui, olha, o movimento, né, digamos que no instante 30 segundos, analisamos aí a posição D, né, estamos chamando posição D aqui, olha, e a coordenada é exatamente x igual a 0 metro. Ou seja, na origem do sistema de coordenadas. Vamos completando aqui a nossa tabela, tá? Mais 10 segundos se passaram, né? E no ponto E, nós marcamos agora a posição X igual a menos 37 metros, tá? Nesse caso, a posição negativa indica que a localização do objeto está à esquerda, né, da origem do sistema de coordenadas. E nós colocamos na nossa tabela aqui, menos 37, tá? E a posição F, para finalizar nossa tabela, né,
nós marcamos aqui a coordenada de menos 53 metros, tá bom? Então ratificamos, né, nossa definição para a posição. A posição é a localização, né, a coordenada espacial do objeto estudado, aqui no caso esse nosso carrinho aqui, né? E no caso desse capítulo nós vamos considerar apenas a coordenada unidimensional, no caso o eixo X, tá? Poderia ser o eixo Y se fosse um movimento vertical, tá bom? Mas nós estamos aqui no eixo X apenas, tá? Quando generalizarmos, né, a análise do movimento em 3 dimensões, no capítulo 4, por exemplo, né, nós vamos ter aí que usar as coordenadas x, y e z, obviamente, tá? Para identificar a localização do corpo. E a gente vai ter que usar um sistema de coordenadas cartesianas completas, né? Então, nesse caso, nós vamos adotar um instrumento matemático aí, que talvez seja conhecido de vocês, que é mais adequado para caracterizar as propriedades espaciais de uma grandeza, que é, no caso, um vetor. A gente vai ter o capítulo 3 para tratar exatamente de vetores, tá? As grandezas vetoriais aí, no caso, como a posição, né? E várias outras grandezas, né, da física que são vetoriais, como o deslocamento, a velocidade, que a gente vai falar aqui mais na frente, né, requer aí uma completa determinação, né, a especificação, por exemplo, de uma direção, um sentido, né, relativos à orientação espacial de um determinado sistema de coordenadas, no nosso caso aqui se chama cartesiano, né. Vai precisar, obviamente, da intensidade, também da grandeza, que a gente chama de módulo. Então, basicamente, são 3 características, né? Módulo, direção e sentido, uma grandeza vetorial, mas a gente vai chegar lá. Vamos com calma. Aqui no nosso caso unidimensional, nós vamos ocultar essa notação vetorial e vamos atribuir à posição apenas o valor aqui, por exemplo, no posição de F, 53 metros. Tá bom? Bem, podemos fazer uma representação gráfica aqui dessas marcações aqui das posições que nós fizemos na tabelinha para o movimento desse carro, tá bom? O gráfico posição por tempo, x por t, né? No caso aqui, posição no eixo y e tempo no eixo x, é uma estratégia importante, né, na análise do movimento de objetos e pode ser muito útil aí, né, na solução de problemas também, tá bom? Então observe aqui no gráfico, tá? Aqui o gráfico, a evolução temporal, né, da posição do carro de A até F, tá bom? Onde podemos claramente verificar aí e relacionar, né, as posições a um instante específico, tá bom? Aqui, olha, no eixo X, tá bom? Além de fixar, né, o instante que o objeto está localizado à esquerda ou à direita, né, da origem, né, do eixo, tá bom? Então aqui, olha, né, acima desse ponto são as posições em que ele está à direita, né, abaixo desse ponto aqui, ou seja, a partir do D para baixo, no caso E e F, né, está à esquerda, né, da origem. Bem, matematicamente falando, representações gráficas aqui desse tipo, né, elas acabam nos induzindo a vislumbrar aí a possibilidade de modelar uma função, por exemplo, x de t, né, que representa a posição da partícula em qualquer instante, tá? Que justamente resolveria o problema do movimento dessa partícula, né, obviamente, tá? Vamos fazer isso mais na frente, tá? Após definirmos outras grandezas cinemáticas do movimento, mas ainda sem, obviamente, nos preocupar com causas e efeitos aí, apenas grandezas descritivas, tá bom? Bem, a próxima grandeza descritiva que nós vamos definir, ela está intimamente ligada à posição, né, que é o deslocamento, tá bom? Que trata justamente aí da variação da posição. Então, a mudança na posição de um objeto de x1 para uma posição x2 em relação a um determinado referencial espacial é associada a um deslocamento ΔX, tá? Portanto, nós definimos matematicamente o deslocamento ΔX como a diferença entre a posição final pela posição inicial, né, que nós estamos especificando aqui com o índice 1 e 2, né, então x2 menos x1, né, então aqui ΔX vai ser o deslocamento, x1 e x2 são as posições 1 e 2, tá? Então posição final x2, posição inicial x1, ok?
Então, definição matemática de deslocamento aqui, a diferença entre as posições marcadas, tá? Bem, vamos exemplificar, né, o deslocamento a partir das marcações que nós fizemos aqui, né, das posições desse carrinho, né, que está aqui na nossa tabela, tá bom? Então, o deslocamento de A para B, o que aconteceu aqui, olha, de A para B, né, seria a subtração, obviamente, da posição de B pela posição de A, no caso, né, a posição de B seria a posição final e de A a posição inicial. No caso aqui, olha, ficaria 52 menos 30, 52 menos 30, né, fazendo essa diferença aqui, né, daria 22 metros, tá bom? Observe também aqui, olha, né, que nós podemos medir o deslocamento, né, ΔX, no gráfico posição por tempo, tá bom? Considerando as marcações de A e B no eixo Y aqui, olha, marcação de A e B, né? E da mesma forma a gente pode medir o intervalo de tempo ΔT, no caso aqui no eixo X, né? O gráfico X por T auxilia bastante a gente, tá bom? Então teria aqui, olha, ΔX e ΔT, tá? Bem, a gente pode calcular também aqui, olha, o deslocamento de B para C, no caso aqui, olha, posição de C menos posição de B seria o nosso deslocamento ΔX, olha, então ficaria 38 menos 52, que vai ser igual a menos 14 metros. Observe aqui, olha, que diferentemente da posição, né, o sinal aqui do deslocamento indica que o movimento do objeto, né, tem uma determinada direção, tá? Então, nossa convenção aqui adota o sentido positivo para a direita, tá? E o sentido negativo ou decrescente, né, para a esquerda, tá bom? Então, direita crescente, sentido negativo decrescente aqui, olha, em relação à origem, obviamente, tá? Então, no caso aqui, menos 14 indica que o objeto, no caso a partícula, que é esse carrinho, está já se dirigindo para a esquerda, né? Então, já indica o sinal aqui, a direção, tá bom? Aí nós temos uma observação, né? Justamente para qualificar isso aqui, olha. O deslocamento ΔX será positivo quando o movimento for no sentido crescente do eixo considerado, no caso o eixo X, né? E será negativo quando for no sentido decrescente do eixo considerado, tá? O eixo X, nesse caso que a gente está analisando, movimento unidimensional. Então, a questão do sinal para o deslocamento tem uma análise um pouquinho diferente da posição. Bem, nesse momento é muito importante, né, saber reconhecer a diferença entre deslocamento e distância percorrida, tá? A distância percorrida é o comprimento da trajetória percorrida por uma partícula, enquanto o deslocamento relaciona a posição inicial, que eu estou chamando de x1, e posição final, x2, né, de uma determinada trajetória, tá bom? A animação aqui, né, tenta dar uma ideia melhor da diferença entre essas duas grandezas, né? No caso aqui o ΔX deslocamento e o ΔS, que eu estou chamando aqui de distância percorrida, que no esboço pode ser representada aqui, olha, por exemplo, a curva tracejada em azul, ela representa a trajetória do carro, e o segmento de reta aqui orientado, né, em preto representa, né, o ΔX, tracejado do ΔS, distância percorrida e deslocamento. Tá bom? No caso do segmento de reta aqui, a gente vai ver um pouco mais na frente, né, que isso aqui é uma representação de um vetor, tá bom? Bem, o deslocamento, né, como a gente já falou, ele relaciona a posição final com a posição inicial, né? Consequentemente, pode assumir valores positivos e negativos, enquanto que a distância percorrida é a distância total, aqui, olha, né, da trajetória descrita, sendo sempre representada por um número positivo, tá bom? O deslocamento é um exemplo de grandeza vetorial, né, que precisa de uma orientação espacial e um módulo, né, para ser descrita, né, e a distância percorrida é uma grandeza escalar, que possui um valor numérico, né, mas não uma direção. Exemplos aí de grandezas escalares, né, além da distância percorrida, seria a temperatura, massa, energia, dentre outras inúmeras, né, grandezas escalares que nós temos aí na física. Tá bom? Mais um exemplo aqui da diferença, né, entre deslocamento e distância percorrida. Vamos imaginar
a descrição aqui no mapa de uma viagem de Belém para Mosqueiro, né? Vamos usar aqui a ferramenta do Google Earth, né? Digamos que vamos partir da UEPA no campus 1, o CCSE, né? E nosso destino final é a praia do Murumbira, em Mosqueiro, tá bom? É fácil ver aqui a distância percorrida via trecho rodoviário é muito diferente, né, do que seria uma distância em linha reta, né, que caracteriza o deslocamento, obviamente, né? Se faríamos, por exemplo, hipoteticamente, se viajássemos de helicóptero, né, podemos ver que a distância percorrida no nosso ΔS aqui, ó, ela é diferente. A gente, pelas ferramentas do Google Earth, nós podemos medir, tá? Assim como para o deslocamento, tá bom? Então aqui, retornando à animação, vai fechando aqui, nós vamos fazer essa medida aqui, olha. Então perceba aqui, olha, que em amarelo nós temos a distância percorrida via trecho rodoviário, ela seria de 71,6 km, enquanto que em linha reta aqui em vermelho, né, o nosso deslocamento seria de 34,9 km. Contrastando aí a diferença entre as grandezas, no caso deslocamento e distância percorrida, né? Para ilustrar um pouco melhor aí, um exemplo bem legal, tá? Outro exemplo didático aqui importante, né, da diferença entre deslocamento e distância percorrida pode ser ilustrado através da prova de 100 metros nado livre tradicional aqui, que é disputado numa piscina de 50 metros, né? Esse exemplo é importante porque elucida o deslocamento em um circuito fechado, onde a posição inicial é igual à posição final, tá? Nessa prova aqui, olha, os atletas partem aqui, olha, estou tentando ilustrar aqui, né, de uma extremidade da piscina, né, até a outra e retornam imediatamente, tá, à posição de largada. É fácil calcular o deslocamento, né, de um atleta nessa prova, né, sendo por definição aí, no caso aqui, olha, o ΔX, né, o deslocamento posição final menos posição inicial. Se o eixo aqui, olha, está marcado nas bordas da piscina, a posição inicial é 0 e a posição final também será 0. Logo, 0 menos 0 vai dar 0. O deslocamento seria de 0, tá bom? Porém, né, a distância percorrida, ΔS, né, seria, ele fez 50 mais 50, seria de 100 metros, né? Então a distância percorrida aí é totalmente diferente do deslocamento. Novamente, é um resultado, né, diferente, como o exemplo aí do mapa, né? Poderíamos dar vários exemplos aí de movimentos em circuitos fechados, tá? Que evidenciariam aí a diferença, né, de deslocamento e distância percorrida. Bem, eu tenho certeza que vocês podem imaginar aí mais alguns exemplos, tá bom? Bem, seguindo aqui, olha, a próxima grandeza descritiva de um movimento a ser definida é a velocidade, tá? No caso aqui, olha, né, a gente vai falar da velocidade média inicialmente, tá? A velocidade, no geral, ela está associada à rapidez com que um determinado movimento é realizado, tá bom? Ou que um objeto realiza um determinado deslocamento. Agora, especificamente aqui, olha, né, essa velocidade média seria uma proporção em que um deslocamento é efetuado durante um certo intervalo de tempo, né? Então aqui, olha, a velocidade média é a razão entre o deslocamento ΔX e o intervalo de tempo ΔT, no qual ocorre, né, o deslocamento. Então, matematicamente falando, né, definimos como a razão ΔX pelo respectivo ΔT, onde V média aqui, olha, seria a nossa velocidade média, né, o ΔX o nosso deslocamento e o ΔT o nosso intervalo de tempo, tá? A unidade padrão de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. A gente já falou nisso no capítulo 1, tá? Bem, do exemplo anterior, né, da tabelinha que nós construímos aqui para as marcações das posições do nosso carro, né, nós podemos aí calcular as velocidades médias, tá? Por exemplo, aqui, olha, a velocidade média do deslocamento de A para B. Então, vou colocar aqui, olha, V média, né, o deslocamento de A para B e o intervalo de tempo característico de A para B, tá? Bem, a gente já viu aqui que os intervalos de tempos aqui, olha, são todos iguais, né? Então,
esse intervalo de tempo aqui seria de 10, né? Então, basta eu pegar aqui as marcações, né? Então, aqui, ó, 52 menos 30 sobre 10, 52 menos 30 é 22, por 10 vai dar 2,2 metros por segundo, né? Seria a velocidade média nesse trecho. Posso calcular aqui de B para C, por exemplo, olha, mesmo procedimento, tá? Pego o deslocamento nesse trecho, no caso aqui 38 menos 52, a gente já calculou, menos 14, dividido novamente pelo mesmo intervalo de tempo, que é 10, daria aqui no caso 1,4 metros por segundo, tá bom? Da mesma forma que no deslocamento a velocidade média é uma grandeza vetorial, né, e consequentemente tem um módulo, uma direção e um sentido, né, que faz com que o sinal aqui no caso, né, indique o sentido do deslocamento. Né? Ou seja, tem o mesmo significado do sinal do deslocamento. É importante não confundir o significado do sinal da velocidade, na velocidade média, tá bom? A velocidade não está crescendo ou diminuindo, né? Não é, em nenhum momento estamos falando que o sinal indica que a velocidade está diminuindo, sim o sentido, né, do deslocamento, tá bom? Podemos analisar a velocidade a partir de um gráfico posição por tempo, novamente nosso gráfico x por t aqui, olha. Nesse gráfico a velocidade média é a inclinação da reta que liga dois pontos, né, dois pontos particulares nessa curva x de t, tá bom? Então aqui, olha, um dos pontos correspondente a x2, né, e t2, obviamente, e o outro que liga, né, x1 e t1. Tá bom? Então aqui, olha, os dois pontos aqui da expressão matemática que a gente está falando. Sendo no caso aqui, olha, o módulo, né, da velocidade média igual, obviamente, à inclinação dessa reta aqui. Tá? Observe no gráfico, né, que a linha reta aqui, olha, entre quaisquer pontos aqui, né, ela forma uma hipotenusa aqui, de um triângulo retângulo aí de altura, no caso aqui ΔX, né, e base ΔT, tá? A inclinação dessa reta é a proporção, obviamente, aqui de x por t, né, que é a definição de velocidade média, tá bom? Bem, da mesma forma que nós fizemos uma comparação entre deslocamento e distância percorrida, vamos comparar a velocidade média e velocidade escalar média, tá bom? Então, a velocidade escalar média, né, por definição, é a razão entre a distância percorrida e o respectivo intervalo de tempo também, tá? Vamos exemplificar novamente aqui com a prova de natação 100 metros nado livre. É fácil ver que o deslocamento ele vai ser zero, caso vetorial, então a velocidade média também vai ser zero, tá? Porém, né, pegando aqui o recorde mundial do César Cielo, né, de 46, bem aqui dá para ver, 46,91 segundos, né, podemos calcular aí a velocidade escalar média, né? Sabemos que a distância percorrida é 100, se eu colocar aqui o intervalo de tempo, eu encontro, né, uma velocidade escalar média de aproximadamente 2,13 metros por segundo, tá bom? Então percebam aí a diferença entre as grandezas, né? Lembrando também que a velocidade média trata-se de uma grandeza vetorial, né? Enquanto que a velocidade escalar média é uma grandeza escalar, tá bom? Bem, já podemos fazer o nosso primeiro exemplo do capítulo. Então, o primeiro exemplo fala o seguinte, olha, depois de dirigir uma van em uma estrada retilínea, né, por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 2 km ao longo da estrada até chegar ao posto de gasolina mais próximo. Aí ele pergunta, né? Qual é o deslocamento total desde o início da viagem até chegar ao posto de gasolina? Letra B. Qual o intervalo de tempo ΔT entre o início da viagem e o instante que você chega ao posto? E letra C. Qual a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina? Bem, vamos lá, né? Dados do problema, ele deu aqui, estou chamando aqui ΔXD, seria o deslocamento dirigindo, ΔXA andando, né? Então, 8,4 km e ΔXA 2 km, né? Que ele fez andando, tá? A velocidade média aqui que ele deu do trecho que ele fez dirigindo, de 70 km por hora, e ele deu um intervalo de tempo que ele fez andando, né? Aqui de 30 minutos, tá bom?
Bem, o deslocamento total que ele quer na letra A vai ser, obviamente, a soma do deslocamento que ele fez dirigindo com o deslocamento que ele fez andando. Então, no caso aqui, olha, 8,4 km mais 2 km, isso aqui vai dar 10,4 km. Seria o deslocamento total na letra A, tá? Bem, na letra B, ele quer o tempo total. Bem, o tempo total vai ser, né, o tempo que ele fez dirigindo mais o tempo que ele fez andando. Porém, ele só deu o tempo que ele fez andando aqui, olha, né, de 0,5 de hora, tá? Não deu o tempo que ele fez dirigindo, mas nós podemos encontrar, né, através da expressão da velocidade média, tá bom? Então, velocidade média, eu posso aqui, olha, a matemática nos permite, passo a velocidade para cá para o denominador e o intervalo de tempo para cá, né? O outro lado da igualdade. Então, no caso aqui, eu teria delta xd pela velocidade média. O intervalo de tempo que ele fez dirigindo foi dado no problema, né? A velocidade média que ele desempenhou quando estava dirigindo também foi dada no problema. Então, é só substituir, olha. Substituindo, nós encontramos aqui, olha, um intervalo de tempo dirigindo, né, de 0,12 de hora, tá bom? Agora é só somar os dois, né? Então, somando aqui, olha, 0,12 com 0,5, eu encontro 0,62 de hora. Esse seria o tempo total. Bem, na letra C, ele quer a velocidade média, né, do percurso. No caso, então, seria, né, o deslocamento do percurso com o intervalo de tempo do percurso total, né? Então, aqui, olha, ficaria 10,4 por 0,62, que dá 16,8 km por hora. É importante ressaltar aqui, olha, que a velocidade média total do percurso não é a média aritmética das velocidades, tá bom? E sim a razão do deslocamento total pelo intervalo de tempo total, ok? Bem, aqui, olha, né, nós temos até um gráfico aqui, olha, que caracteriza justamente um gráfico x por t, novamente, né, que caracteriza aqui justamente esse movimento, tá bom? A gente poderia analisar graficamente aqui essa figura do livro só para ilustrar, né, o intervalo de tempo de 0,62 e o deslocamento total de 10,4 km, tá bom? A parte que ele fez dirigindo e a parte que ele fez caminhando. Bem, vamos lá para o próximo tópico, né? No caso aqui, olha, a velocidade instantânea, né? Então vamos ver aqui, olha, uma outra forma de descrever a rapidez com que um objeto se move, né? E essa outra forma, ela trata da velocidade só que em um instante específico, não mais a velocidade média, tá bom? Então, a velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando o intervalo de tempo tende a zero, tá? Ela é igual à taxa de variação da posição com o tempo. Ou seja, né, a velocidade em um determinado instante, que é a velocidade instantânea, ela é obtida a partir da velocidade média, né, reduzindo esse intervalo de tempo ΔT aqui, olha, até torná-lo próximo de zero, ou seja, ΔT tendendo a zero. Tá? Esse limite aqui, olha, é justamente a definição, né, de derivada, né, ou taxa de variação da função. No caso aqui, olha, taxa de variação, né, de x de t. Então aqui, olha, isso aqui seria a derivada de x em relação ao tempo, né? Se nós pegarmos aqui, olha, o gráfico posição por tempo, né, do movimento do carrinho que nós analisamos anteriormente, né, e pegarmos aqui o exemplo do intervalo entre as posições A e B, aqui, né, e limitarmos aqui no caso, né, o intervalo de tempo de acordo com a definição de velocidade instantânea, ou seja, com esse A já, esse ΔT tendendo a zero, né, na hora que nós aproximarmos aqui, olha, né, a leitura de B, ou seja, o intervalo de tempo tendendo a zero, né, ele vai chegar no limite em que os dois pontos ficam extremamente perto um do outro, exatamente a linha, né, que une aqui, olha, a tangente, né, a curva caracterizada aqui pelo gráfico, né, que seria essa linha aqui em verde, né, ok? E a inclinação da reta tangente é justamente a derivada de uma função, como você já deve saber do curso de cálculo, tá bom? Portanto, x de t é a função
posição em relação ao tempo, né? E a primeira derivada dela representa a função velocidade v de t, tá? Assim, começamos a modelar o movimento de uma partícula como nós tínhamos vislumbrado anteriormente, né? Bem a partir daquilo que nós tínhamos imaginado de prever, né, o movimento de uma determinada partícula em qualquer instante, né? E a gente vai começar a ter uma função característica disso, tá bom? Outro comentário importante aqui é que nós vamos começar a usar a seguinte convenção, né? A partir desse momento que a gente já falou da velocidade instantânea, né? Toda vez que a gente falar da velocidade instantânea, a gente vai falar só velocidade, né? Então a gente vai usar a palavra velocidade para designar a velocidade instantânea. Quando a gente estiver interessado na velocidade média, aí a gente vai usar esse adjetivo média, né, para diferenciar. Então, quando eu falar em outro momento velocidade, eu já estou falando da velocidade instantânea, tá bom? Bem, outra grandeza muito importante, né, na descrição do movimento de uma determinada partícula, né, e ela caracteriza justamente a variação da velocidade desse objeto é a aceleração, tá bom? Então, né, quando a velocidade de uma partícula varia, né, ela sofre uma aceleração, tá? Para movimentos retilíneos, a aceleração média em um intervalo de tempo ΔT é a razão, né, do ΔV, que é a variação de velocidade, pelo respectivo intervalo de tempo, tá bom? A unidade padrão no Sistema Internacional de Aceleração é o metro por segundo ao quadrado, tá? Essa unidade aqui ela é bem didática, né, quanto à definição da própria aceleração, né? Então, quando falamos assim, olha, que a mesma caracteriza, né, a variação da velocidade, metro por segundo ao quadrado, é a mesma coisa que metro por segundo. Ou seja, né, quando falamos que um objeto tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, né, estamos falando que o objeto está aumentando sua velocidade 2 metros por segundo a cada segundo. Outro detalhe muito importante aqui, olha, é o sinal, né, para essa aceleração, né, já que a aceleração também é uma grandeza vetorial, tá? Nesse caso, o sinal negativo da aceleração, além de indicar o sentido positivo ou negativo do eixo, ela indica se a velocidade está aumentando ou diminuindo, tá? A velocidade está aumentando ou diminuindo. Então, uma aceleração positiva indica que a velocidade, né, de um objeto está aumentando, né, e uma aceleração negativa indica que a velocidade do objeto está diminuindo, tá bom? Então, olha, da mesma forma que fizemos para a velocidade, a gente vai definir também aqui, olha, a aceleração de um instante particular, né, que nós vamos chamar de aceleração instantânea, tá bom? Então aqui, olha, a aceleração de uma partícula em um dado instante é a taxa com a qual a velocidade está variando nesse instante, ou seja, é a derivada da velocidade da função v de t em relação ao tempo, tá bom? Como a velocidade é a taxa de variação da posição, a gente viu anteriormente, né? E a aceleração é a taxa de variação da velocidade, nós podemos dizer aqui, ó, né, que a aceleração, né, se eu botar aqui, ó, onde tem v, eu coloco dx dt, que é a taxa de variação da posição, definição de velocidade. Eu posso dizer aqui, olha, que a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, ok? Então, se eu derivar uma vez a função posição, eu tenho a velocidade. Se eu derivar mais uma vez, eu tenho a aceleração. A função aceleração a de t representa a segunda derivada da função x de t em relação ao tempo, como nós falamos. Aqui está na observação. Bem, aqui ao lado, olha, nós temos, né, um exemplo extremo associado aos efeitos da aceleração no corpo. Esse exemplo aqui é colocado no nosso livro-texto, tá bom? Nas fotografias aqui, olha, nós temos as expressões faciais aqui do coronel John Stepp, esse rapaz aqui, olha, que foram tiradas aí enquanto um trenó a jato era rapidamente acelerado sobre os trilhos, né, e depois ele foi frenado aí bruscamente até parar, tá? Esse evento marcou o recorde mundial de velocidade em terra, como está escrito aqui. Então aqui, olha, estabelecido em 1954, o recorde perdurou por décadas, tá? A velocidade máxima atingida foi de 1020 km por hora,
né, a desaceleração em apenas 1,4 segundos foi de menos 202 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente aí menos 20 G. Né? Conta a história aí que Stepp sofreu inúmeras lesões, incluindo membros e costelas quebrados, né? Deslocamento de retina e diversos traumas aí, tá? Mas conseguiu estabelecer o recorde e sobreviveu, né? Morreu só em 1999, tá bom? É um caso drástico aí, né, dos efeitos de uma desaceleração. Se é desaceleração, tá aqui o sinal negativo, né? Está diminuindo a velocidade. Foi muito brusco, em apenas 1,4 segundos. Ok? Bem, vamos lá para o segundo exemplo, né, do capítulo, exemplo 2. Olha. Fala o seguinte, olha. A posição x de t de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada pela função abaixo. Tá aqui, olha, x de t igual a 7,8 mais 9,2t menos 2,1t ao cubo. Aí ele fala, olha, letra A, qual é a velocidade no instante t igual a 3,5 segundos? Letra B, a velocidade é constante ou está continuamente variando? Bem, vamos lá fazer, né? Dados do problema, ele deu aqui a função x igual a 7,8 mais 9,2t menos 2,1t ao cubo, deu um instante aqui de 3,5 segundos. Bem, a velocidade instantânea, né, que é o que ele quer na letra A, né, é a derivada da função x de t. Então aqui, olha, velocidade, né, dx dt, então basta derivar essa função aqui, olha, tá bom? Então derivando, né, essa função, tá, não é difícil encontrar aqui, olha, derivada numa constante é zero, então aqui 9,2t vai dar só 9,2 menos 2,1t ao cubo, esse 3 multiplicando fica 6,3t quadrado. Essa é a minha função velocidade, tá? Se eu quiser saber a velocidade em um determinado instante, basta eu substituir aqui, olha, o tempo, uma variável de tempo, que no caso ele deu aqui 3,5 segundos. Então substituindo 3,5 segundos, nós encontramos aqui, olha, né, não é difícil encontrar, menos 68 metros por segundo. Letra B, o que ele quer na letra B, né? Ele quer saber se a velocidade é constante ou está continuamente variando, né? Bem, perceba aqui, olha, que a função v de t, ela é funcional de t. Então aqui, olha, como a variável t aparece na equação da velocidade, né, 9,2 menos 6,3t quadrado, né, a variável v depende de t e, portanto, né, está variando continuamente. Ok? Bem simples aí, né? Então, se eu colocar um outro valor de tempo aqui, essa velocidade vai ter um valor diferente, não vai ser mais 68, ou seja, a velocidade não é constante. Exemplo 3, fala o seguinte, olha, a função x de t descreve a posição de uma partícula que se move ao longo de x em unidade do Sistema Internacional, SI. Aí ele pede, olha, determine a função velocidade, v de t, e a função aceleração, a de t. Letra B, existe algum instante para o qual v igual a zero? E letra C, qual é a aceleração no instante 4 segundos? Ele está aqui a função, né, x de t, 4 menos 27 mais t ao cubo. Vamos lá, né? Dados do problema, ele dá a função e dá esse instante de 4 segundos. Bem, para eu encontrar aqui as funções v de t e a de t, basta eu derivar uma vez, eu encontro v de t. Se eu derivar mais uma vez, eu encontro a de t, tá? Então, aqui, olha, v de t vai ser dx dt. Derivando isso daqui, olha, não é difícil encontrar, menos 27 mais 3t quadrado. Se eu derivar essa função, que é a mesma coisa que eu derivar duas vezes essa daqui, eu encontro apenas 6 de t, né? Desce esse 2 para cá multiplicando, a derivada de 27 é zero, né? Então eu tenho aqui as minhas funções v de t e a de t. Na letra B, olha, para eu saber se existe um instante para o qual v igual a zero, basta pegar minha função velocidade e igualar ela a zero, tá bom? Então fazendo aqui v de t igual a zero e encontrando encontrar a raiz, né, dessa minha equação, tá bom? Bem, eu passo esse termo para o outro lado, né?
Operação inversa da potenciação é radiciação, passando obviamente esse 3 para cá antes dividindo. Eu encontro aqui, olha, raiz de 9, isso aqui vai dar mais ou menos 3 segundos. Ok? Então aqui, olha, eu poderia interpretar da seguinte maneira, né? 3 segundos antes, 3 segundos após a marcação dos tempos, a velocidade era nula. E letra C, finalmente ele quer saber qual é a aceleração no instante 4 segundos, basta fazer aqui, olha, o A de 4, né? Então aqui, olha, substituindo 6t, eu coloco o 4, fazendo a multiplicação, encontro 24 metros por segundo. Então matamos aí o exemplo 3, né, do nosso capítulo, ok?